Meus amados irmãos, que a graça e a paz de Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês que têm nos acompanhado aqui neste canal, os comentários das lições bíblicas, tanto da classe dos jovens como da classe dos adultos. Hoje nós comentaremos sobre a lição de número 9, que está relacionado ao reinado de Joás, o rei escondido. Isso mesmo, o rei escondido. E a leitura bíblica desse comentário, ela está no segundo livro dos Reis, capítulo 11 e capítulo de número 12. Temos também no livro das Crônicas, no segundo livro, também tem um relato desse período da qual Joás vai reinar sobre o reino do sul, ali em Israel. Esse tempo, esse período, é bom nós compreendermos que é o tempo das duas coroas. Após a morte de Salomão, nós vamos ver que o reino é dividido, existindo o reino do sul, capital Jerusalém, com as duas tribos, Judá e Benjamim, e o reino do norte vai ficar 10 tribos, e essas 10 tribos, a capital vai ficar em Samaria. Então, nesse tempo, o contexto é o contexto de aliança, é o contexto de alguns acordos, tanto na parte política como na parte financeira, na parte militar. Então, Josafá, ele ascende o trono lá em Israel e tem um filho chamado Jorão. Enquanto que no reino do norte, nós vamos ver que Acabe, ele é o governante daquela nação, casa-se com Jezabel. De Jezabel nós vamos ver que ele tem Jorão também, um filho chamado Jorão, assim como Josafá, Jorão, Acasias e Atália. Então são os 3 filhos de Acabe com Jezabel. Nesse período das alianças, embora Josafá fosse orientado para que não firmasse aliança ali com Acabe, nós vamos ver que alguns acordos eles acabaram sendo realizados. E entre esses acordos foi o casamento do filho de Josafá, Jorão, com a filha de Acabe, com Jezabel, chamado Atália. E isso vai trazer um prejuízo muito grande para o reino do sul, lá na frente. Então as alianças, todas as alianças que nós podemos fazer na nossa vida, nós temos que estar consultando a Deus, fazemos aliança dentro da sua soberana vontade. E uma dessas alianças está relacionada com a família, com o casamento. Então é sempre bom, que essa união ela seja feita entre pessoas que professam a mesma fé, professam a mesma crença em Deus, porque querendo ou não, um acaba pendendo para o lado do outro. E esse casamento de Jorão com Atalia vai trazer muitos prejuízos para o reino do sul, capital Judá, devido à implantação do culto a Baal e a Zera, que foi estabelecida lá no reino do norte, em Samaria. Embora nós vamos ver ali que Elias é o grande opositor a essa idolatria, a essa imoralidade que há no reino do norte, mesmo assim nós vamos ver que
esse culto ele vai chegar no Reino do Sul, devido a essa aliança que é estabelecida no casamento de Jorão com Atalia. Então, devido às muitas atrocidades realizadas por Acabe e pela ímpia Jezabel, então a profecia ela já foi anunciada por Elias, que a casa de Acabe ela iria cair, que Jezabel seria ali comida pelos cães, que não havia sepultura para ela, devido às muitas atrocidades. E entre essas atrocidades, nós vamos ver ali a destruição da família de Nabote, planejada por Jezabel e tolerada por Acabe. E essa profecia do encerramento da casa da dinastia de Acabe, ela vai acontecer com Jeú. Então, Eliseu chama um dos moços da escola dos profetas e fala para ele: você vai até Samaria e você pega um dos capitães ali de Jorão. Então, nesse período, Acabe passa o reino para Acasias. Nós vamos ver que Acasias, o seu filho, ele vai ter aquela enfermidade que não consulta a Deus, ele falece, e Jorão, seu irmão, ele está reinando. Então, Jorão está reinando. Então, Eliseu, ele vê que é o tempo de Deus cumprir a profecia, e esse moço unge um dos capitães ali de Jorão, chamado Jeú, para que cumprisse aquilo que Deus havia determinado. E Jeú, ele se levanta e ele é zeloso em cumprir aquilo que Deus planejou, que é a queda da dinastia ali da casa de Acabe. Então, numa batalha que Jorão, filho de Acabe e Jezabel tem com a Síria, ele é ferido e ele é levado para Jezreel. Em contrapartida do casamento de Jorão com Atalia, é um contexto, com Atalia vai nascer Acasias. Então Atalia vai colocar o nome do filho do mesmo nome do irmão que teve aquela enfermidade, que morreu, que era o sucessor ali de Acabe. Então ela coloca o nome de Acasias. Então Atalia, ela com seu filho Acasias, vai visitar Jorão, que está ferido devido a um conflito com os sírios. Então, nesse tempo, Jeú é levantado, é ungido rei sobre Israel. E Jeú vai fazer um massacre na casa de Acabe. Então vai ser morto Jorão, o rei de Israel, e Acasias, que está visitando seu irmão, também vai ser alcançado ali pelo exército de Jeú, e o rei de Judá vão morrer. Então esses dois reis de Judá e Israel, eles serão mortos ali no massacre realizado por Jeú. Atalia, ela vendo isso, o que ela faz? Então nós vamos ver a impiedade dela. Ela vendo isso, ela vai assassinar os descendentes ali da casa de Davi. Ela vai assassinar os seus irmãos e os seus netos para que ninguém assuma o trono. Então ela vai usurpar o trono. Ela, nessa tentativa, ela manda matar todos os herdeiros. Na verdade, aqui é um plano diabólico para que venha cessar o cumprimento da vinda do Messias, porque o Messias viria o quê? Da casa de Davi. Então nós vemos esse trama aqui para exterminar a semente ali de Davi. Só que aquilo que Deus promete, Deus fala,
Deus sempre trabalha em favor, meus irmãos, dos seus para que venha a se cumprir. Então, nesse massacre, nesse assassinato que ela tenta fazer com todos os descendentes ali de Davi, Jeoseba, uma das filhas de Jorão, irmão de Acasias, ela vai esconder o menino Joás na sua antecâmara. Ela era casada com o sacerdote Jeoiada. Então nós vamos ver que ela vai ocultar, ela vai esconder o menino, ela vai furtar o menino do meio ali do harém do rei e vai esconder na sua casa, e depois ela vai levar o menino para ser criado lá no templo com o sacerdote. Então, quando isso ocorre, Atalia, ela ascende ao trono e ela vai trazer a institucionalização da adoração a Baal. Ela vai trazer o culto de Baal para Jerusalém. Então ela vai levantar altares a Baal, ela vai fazer com que o templo seja um lugar de adoração a essa divindade. Ela vai ornamentar, vai criar muitas coisas, vai utilizar os bens ali do templo para que se faça um local de adoração a Baal. Então o sacerdote, ele vai esconder o príncipe, o rei Joás, descendente de Davi, do trono, filho de Acasias, ou melhor, de Jorão, com uma mulher de Berseba. Então ela vai ocultar esse menino. E durante 7 anos, Atalia vai reinar em Judá, cometendo algumas atrocidades ali. E quando o menino chega à idade de 7 anos, o sacerdote Jeoiada, ele vai armar a guarda do templo. Nós vamos ver que nesse período Atalia, ela tira as armas ali daqueles que zelavam pelo templo, mas eles pegam as armas escondidas do templo de Davi. E os capitães ali do templo, eles vão planejar um plano para que Joás seja apresentado, seja coroado e ungido rei sobre o reino de Judá. Então esse plano que é arquitetado, ele tem êxito. O povo, ele chega, Joás é aclamado, e quando Atalia, ela sabe disso, ela diz que uma traição está ocorrendo. Nós vamos ver, ela acaba sendo morta nessa coroação a Joás. E Jeoiada, ele vai fazer um acordo com o rei, vai fazer um acordo com o povo, de que eles deveriam servir a Deus, deveriam que voltar para o Senhor. E nós vamos ver que começa uma reforma ali em Judá. A adoração a Baal, ela é expulsa ali de Jerusalém. Ela é expulsa ali da capital do Reino do Sul. Então, o culto a Yahvé, o culto a Deus, ele retorna. E devido ao reinado de Joás, o seu início, o seu começo, nós vamos ver que por interferência do sacerdote Jeoiada, nós vamos ver que muitas coisas vão ser feitas ali em Jerusalém, e o templo vai ser restaurado, a casa de Deus, ela vai ser novamente ali, ser um centro de adoração a Deus. Mas infelizmente Joás, ele não faz essa reforma no interior. Então vai nos mostrar aqui que a sua
experiência, a sua lealdade a Deus, ela não é de todo o seu coração. Enquanto o sacerdote vive, Joás, ele anda nos caminhos do Senhor, ele pratica aquilo que é reto. Só que após a morte do sacerdote, nós vamos ver, ele vai mostrar a sua inconstância em servir a Deus, a sua falta de firmeza. Quando o sacerdote morre, ele é cercado por príncipes, por homens que não tinham compromisso com a lei de Deus. Logo, ele vai abrir o seu coração para a idolatria, seguindo o que? A outras divindades. Então, o que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que é essencial que cada pessoa tenha a sua experiência com Deus. Firme os seus passos nas veredas da justiça. Não venha depender de outra pessoa para que venha ter um relacionamento, uma ligação com Deus. Porque cada um precisa ter a sua fé exercitada, precisa ter as suas próprias experiências com Deus. Então, ele dependia muito do auxílio ali do sacerdote. Mas quando o sacerdote morre, ele se desvia. Ele entra por um outro caminho. Então, vamos ver que ele não havia se rendido de todo o seu coração. Nós vamos ver que isso acontece porque ele não havia retirado a adoração aos postes de ídolo que havia nos locais distantes ali de Judá. Então isso é perigoso. Deus é um Deus que não aceita dividir o que é a sua adoração. Deus é exclusivista. Ele quer todo o nosso ser, quer toda a nossa atenção. E nós vamos ver que Joás, ele não tem firmeza. Começou bem o seu reinado, mas entra por um caminho tortuoso. Nós vamos ver que Deus vai enviar alguns profetas para que venha orientar, venha advertir, venha chamar ao rei ao arrependimento. E o texto vai nos dizer que ele não dá ouvido aos profetas. Então, coisa terrível é não darmos ouvido à palavra de Deus, não darmos ouvido às suas orientações, às suas admoestações. Então Deus exorta, Deus chama o rei, o povo ao arrependimento, mas isso não acontece. E o fato interessante que vai surgir, interessante e cruel, é que o sacerdote Jeoada, aquele que fez tão bem para Joás, tem um filho chamado Zacarias. E a Bíblia fala que Zacarias era cheio do Espírito Santo. E Zacarias vai ali profetizar, pedindo que um retorno, que o povo mude de comportamento, volte para Deus. Mas Joás, ele não tem nenhuma consideração para o seu conselheiro, para aquele que o ajudou durante muito tempo. E Zacarias vai ser apedrejado, vai ser morto. Ali, anunciando a verdade. E devido a esse desvio espiritual, então todo desvio tem consequência. Esse desvio de Joás, e por não retornar a Deus, os caminhos do Senhor, nós vamos ver que Azael, rei da Síria, vão vir com pouca gente, mas vai ali vencer o reino do sul. E de Joás se render a Deus, o que ele faz é pegar os tesouros do templo e dar como resgate, para que não venha a ser levado cativo, não venha a ser ali aprisionado a nobreza.
mas vai pagar tributo ao rei da Síria para que isso não venha acontecer. Então nós vamos ver que o próprio povo eles irão se revoltar da atitude do rei e ele vai ser assassinado pelo seu próprio povo, que não aceitou o seu governo devido à sua rebelião contra Deus e devido ali a não usar de misericórdia ali para com o filho do sacerdote Jeoada, o profeta Zacarias. Então seu reino entrou em decadência, ele perdeu o trono, porque não deu lugar ao arrependimento e não se voltou para Deus. Então fica aqui o exemplo para todos nós, que Deus, ele é poderoso para nos livrar, meus irmãos, das mãos do inimigo, e é poderoso para restaurar o que? A nossa vida, para restaurar, né, aquilo que se perdeu, restaurar a nossa casa, restaurar os nossos filhos. Só que é necessário que nós sejamos fiéis a Ele. Joás não foi grato por aquilo que Deus fez, por aquilo que Deus estava fazendo. E nós vamos ver que a colheita ela vem. E ele plantou impiedade. Não deu lugar ao arrependimento. E chegou a hora dele ali pagar o preço daquilo que ele fez. Então esse é o reinado de Joás. Um rei que começou bem, mas que infelizmente o seu final foi desastroso, foi terrível. Então que Deus nos dê graça para que nós sejamos fiéis em toda a nossa trajetória da nossa vida aqui nessa terra. Então você que ainda não é inscrito no nosso canal, nós deixamos aí o convite para que no link aí embaixo da descrição você possa ser inscrito. Assim que nós postarmos um novo comentário, você vai ser notificado pelo YouTube. Você poderá estar aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Então que Deus continue com as mãos estendidas sobre a tua vida, iluminando o teu caminho e te dando a paz. Até um próximo encontro, Deus assim nos permitindo. Amém?